Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Por favor, pode sentar. Bom, irmãos, hoje nós vamos retomar o trabalho que nós iniciamos. Em relação à doutrina do batismo, as três primeiras mensagens que eu aqui trouxe, já em si resumem aí, de modo geral, a visão da doutrina do batismo. Então eu praticamente já tinha dado por encerrado na semana passada esse ensino, que as três mensagens que eu trouxe eram suficientes para expor a doutrina, o batismo como um ensino, né? Bem como tem sido crido pela igreja ao longo dos séculos. Eu peguei alguns pontos centrais e verifiquei, né, se esses pontos eram, e de fato eram, os pontos tradicionais a respeito da doutrina, ou seja, que já vem de uma tradição antiga, que se tem passado geração a geração e tem se apresentado como uma tradição conservadora, chegando para nós aqui hoje, ainda preservado, com vários vestígios ainda dos aspectos históricos da doutrina. Eu digo vestígios históricos porque ao longo da história da igreja que foi se amadurecendo o pensamento e os pais foram modelando essa doutrina para que chegasse para nós já como uma tradição formada. Então o que nós fazemos em relação à doutrina do batismo é seguir aquilo que já foi estipulado pela Bíblia e que foi organizado pelos pais da igreja. E hoje eu quero aproveitar para tentar passar um pouco daquilo que as igrejas têm feito, no que diz respeito ao período da fé, né? O primeiro momento em que esse novo convertido chega à fé, por meio da pregação da palavra, do evangelismo, ele conhece a Jesus, deste momento até o momento em que ele vai passar pelo batismo. Nós temos chamado esse momento de momento do discipulado. É um momento de aprendizado na vida do discípulo até que ele esteja pronto a passar pelo batismo. Hoje nós vamos falar desse período em que o discípulo, ele se arrepende, crê e imediatamente, arrependendo-se, crendo, ele ingressa na igreja invisível, ou seja, na igreja de Cristo nos céus, e desse momento que ele ingressa na igreja invisível com Cristo e recebe todos os benefícios que só se acham na obra salvífica de Cristo, na pessoa de Cristo, até o período em que ele ingressa também na igreja visível, ele é admitido na igreja visível, essa que se vê, que somos nós aqui, esse período é chamado período de discipulado, período em que o discípulo se prepara para efetivamente ser admitido na igreja visível. É importante não somente para ser observado o discípulo, mas é sim neste período que ele deve obrigatoriamente passar por um processo de pré-aprendizado das doutrinas primárias das Escrituras. Período em que o discípulo está entrando na igreja, ele tem que passar por um processo. Esse processo nós chamamos de discipulado. É um processo de observação por parte
de todos os que estão à sua volta. Essa observação, ela ocorre em 2 níveis. Essa observação, ela ocorre pela liderança da igreja, também por todos vocês que aqui estão, que fazem parte da igreja visível, por todos nós. Essa pessoa, ela tem que passar por um processo de observação. Nós temos que observá-la, observar os seus passos, observar aquilo que ela está falando, observar as suas reações, observar tudo aquilo que ela nos apresenta de informações. Tanto a liderança, que tem seus métodos e formas e critérios de observação, quanto todos que estão aqui. E esse processo é importante de observação, porque o que acontece é que às vezes existem coisas, comportamentos e questões que chegam ao conhecimento da determinada liderança de uma igreja, mas outros não. E às vezes é sabido por parte dos membros, que ao invés de informar a liderança, preferem se calar e deixar que de alguma forma se prejudique esse processo de visualização, né, de apreensão da vida dessa pessoa, e não traz as informações necessárias. Isso é muito delicado. E conforme eu for falando, vocês vão vendo. É importante. O novo convertido deve passar por um processo de observação. Ah, você está olhando minha vida? Pode pensar, por exemplo, a Fabíola. Não, mas está sempre sob observação. Isso é para todos. Isso aí não é uma coisa que começou com você. Todos nós que aqui estamos, somos observados. Entendeu? A observação é constante. E digo mais, também para os batizados, porque o pastor nas Escrituras, ele é supervisor. Ele é aquele que tem a supervisão. É aquele que olha por cima. Então, embora o pastor não se meta na vida de ninguém, quando as informações chegam, ou dependendo se essas informações não chegarem, mas de alguma forma geral, ele está contemplando, ele está vendo essas coisas, você está sob supervisão. Não é uma coisa que ele pode querer ou não fazer, ele não tem escolha, é imposto pelo trabalho dele, pelo ministério dele. O pastor, ele é o supervisor, queira ele ou não, é atribuído a ele, é uma atribuição de Deus, de Jesus. Para quê? Para que ele possa cuidar do rebanho de Cristo, da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, que está sob os cuidados dele, e que se ele não fizer isso, ele sabe o que acontece. Não é o pastor, é todo pastor. Qualquer pastor tem que ser supervisor, tem que olhar tudo, tem que observar, para que cuide assim do rebanho de Cristo. Então, esse processo de aprendizagem, né, em que o discípulo é observado, ele é observado pela liderança da igreja e pela própria igreja em si, que preserva a vontade de Deus e preserva a pureza dentro do seu corpo. Então, esse é um processo de aprendizagem. Pode passar. O que acontece? Perceba o que eu vou ler. Ao ler o livro de Atos e perceber a rapidez com que alguns foram batizados, e principalmente judeus, embora não foi só judeus, também foram gentios, e isso pode dar a impressão que este processo de batizar deve ser feito com certa agilidade, ou seja, rapidez. Devemos lembrar que as Escrituras ordenam o batismo, mas não há especificação de tempo. Não há especificação de tempo para a execução da ordenança. E aí surge uma questão: há necessidade de pressa? Veja bem, os eventos que estão no livro de Atos dos Apóstolos ocorrem num período aí de 20 anos. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, parece que as coisas estão acontecendo uma situação após a outra. Não é bem assim. Os eventos ali narrados estão dentro de um período de 20 anos. Então, quando você lê o livro de Atos, você tem que ter isso na mente. Tudo que está no livro de Atos aconteceu dentro de um período aproximado de 20 anos. Mas, qualquer pessoa que lê o livro de Atos, percebe na rapidez em que a igreja começou a crescer bem no princípio desse período. Conforme as leituras que eu já passei nas ministrações anteriores, fica claro de que esse processo de batismo era bem que rápido. Isso acontecia logo após o ato da conversão. E existia momentos em que o convertido era imediatamente iniciado na água, era mergulhado na água e batizado.
Isso pode dar uma sensação de que esse processo tem que ser feito com rapidez. Ele crê nessa semana e na semana que vem a gente marca o batismo e batiza ele. Se você olhou o livro de Atos, ou qualquer pessoa que leu o livro de Atos teve essa sensação, isso é uma coisa que precisa ser muito bem feita. Há alguns perigos nisso, há alguns cuidados. E a história da igreja mostra que isso parou. As coisas não foram bem assim, essa agilidade. Hoje nós poderíamos dizer que nós temos paralelos, porque tem igrejas hoje que batizam o indivíduo sem o mínimo de critério, logo após uma semana de convertido. Convertido entre aspas, porque não dá para saber, né? E nós não temos nas escrituras nenhum tipo de especificação de tempo para a realização do batismo. Nenhuma. Não tem doutrina sobre isso, não tem nada sobre isso. Isso foi criado a partir do bom senso dos pais da igreja. Bom senso que foi passando tradição a tradição até chegar nos dias atuais, onde boa parte das igrejas mantém esse bom senso, entendendo que o batismo é muito importante e algo que tem que ser feito com muito cuidado. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Eu não vou presumir que vocês conheçam o texto, mas vamos voltar um pouco mais. No versículo 9. Eu estou lendo considerando que vocês sabem. Eu sei que muitos sim. No capítulo 8, vamos a partir do versículo 9. Eu comecei no 12, mas nós vamos a partir do 9. Nós vemos aqui Felipe pregando o evangelho em Samaria. Muitos creram, muitos se alegraram. E aqui no versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente praticava naquela cidade feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Olha, nós estamos falando de um feiticeiro. Olha o que o povo dizia a respeito das obras que ele fazia, as obras do feiticeiro. O povo dizia: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque desde muito tempo os havia enganado com sua mágica. Quando, porém, Felipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele, creram em Felipe, e foram batizados, tanto homens como mulheres. Versículo 13, creu até o próprio Simão, ou seja, creu até o próprio feiticeiro, e sendo batizado, seguiu Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, o feiticeiro, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo, olha o que Pedro diz, é certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o que Pedro está dizendo. O teu coração não é reto diante de Deus. Olha o que ele diz no 22 agora. Arrepende-te desse teu pecado e ora a Deus, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo, olha o discernimento de Pedro, vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. E respondeu Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça.
Por que eu estou lendo esse texto de Simão feiticeiro, que creu na pregação de Felipe e posteriormente tomou essa atitude, que foi duramente repreendida pelo apóstolo Pedro? Assim, Felipe estava sob supervisão de Pedro, João e os demais apóstolos. E Felipe batizou Simão feiticeiro. Mas quando você percebe o tom do apóstolo Pedro, um tom duro, uma fala dura, se dirigindo a esse feiticeiro, pelo pecado que ele cometeu, e as palavras de Pedro só mostram que esse homem está no pecado ainda. Mas espera aí, por que então Felipe batizou ele se ele ainda está no pecado? Quando você vê todo esse processo, só tem uma coisa a dizer: as coisas aconteceram muito rápido, e muitos dos que foram batizados, ministro, ou seja, aquele que batizou, não teve condições, seja pela quantidade numérica, que era muitas pessoas, seja como for, ele não teve discernimento suficiente para verificar que aquele indivíduo ainda estava no pecado, o coração dele ainda estava no pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, embora quem peca é responsável pelo pecado que comete, indiretamente, esse indivíduo foi batizado por meio da autoridade apostólica e por meio do diaconato de Felipe. O que acontece? O apóstolo Pedro chega e repreende. Mas quem fez isso foi uma pessoa que estava sob a supervisão dele, que tinha batizado esse rapaz. Algumas coisas no livro de Atos, conforme elas são narradas, nos enchem os olhos de alegria, né? Mas você tem que perceber que o livro de Atos é narração histórica, da história do que os apóstolos começaram a fazer. Dentre o que os apóstolos começaram a fazer estão seus erros. Esse batismo aqui nós podemos considerar que seja um batismo mal feito. Eu acho que poucas pessoas falariam isso que eu estou dizendo. Mas do meu ponto de vista, da leitura que eu faço, esse foi um batismo mal feito. Cá entre nós, vamos tentar pensar um pouquinho. Você batiza um feiticeiro com essa rapidez toda? Uma pessoa que vem da feitiçaria? Então, por que você não faz isso? Porque você já tem o conhecimento amadurecido. A dinâmica daquele tempo é diferente da nossa, até pelo número de convertidos. Mas assim, o que dá para perceber é que essa prática estava muito rápida. E logo no final do século I, século II, século III, esse ato de batismo ele foi diminuindo, o tempo foi se prolongando mais. E aqui, quando nós olhamos, é óbvio que há uma discordância. Pedro, por exemplo, não batizaria ele. Eu tenho certeza que Pedro não batizaria, pelo menos nesse primeiro momento. Mas Felipe, que está sob supervisão apostólica, o batizou. E isso torna indiretamente todos, tanto Pedro e os demais apóstolos, quanto Felipe, responsáveis pelas atitudes do Simão feiticeiro. O que podemos dizer? O caso de Simão feiticeiro. Por dinheiro queria o dom do Espírito Santo, foi repreendido por Pedro, e o ponto central é que não houve tempo hábil para Simão feiticeiro assimilar a nova fé. Em que sentido assimilar a nova fé? Ter os primeiros aprendizados que fariam com que esse indivíduo não tomasse essa postura de oferecer dinheiro pelo poder de Deus. Se ele tivesse passado por um microprocesso, esse evento poderia não ter acontecido. Ou ele poderia ter feito a mesma coisa, só que não estando batizado e não sendo ingressado na igreja visível. É uma postura de um não batizado, mas este não teve esse processo, não teve esse aprendizado da nova fé. Então é óbvio que ele ainda estava com o coração na antiga religião, mesmo sendo batizado na nova. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E querendo ou não, pode tentar enfeitar o nome dos apóstolos, pode tentar abraçá-los, mas a responsabilidade indireta é deles, dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, porque eles fizeram um batismo às pressas. Pode passar. Com o passar do tempo, alguns fatores foram determinantes para a igreja
para que a igreja adotasse medidas mais sistematizadas para a aplicação do batismo. E tudo isso foi importante, tendo em vista a grande quantidade de gentios que abandonaram o paganismo e se converteram à fé. O número de gentios e de gentios pagãos de outras religiões que vieram à fé cristã é imenso. Vieram aos montes, conforme era pregado o reino de Deus. E com o passar do tempo, essa prática foi sendo amadurecida. E alguns critérios foram sistematizados, foram colocados para que estes participassem do batismo, esses fossem batizados. Por isso que o processo de batismo começou a ser mais longo, vai demorar um pouco mais de tempo para acontecer, para que coisas como o que nós vemos aqui, de Simão, não acontecesse. Simão é um relato, irmão. Simão, feiticeiro, é um relato, mas pode ter certeza, que dentro desse processo, muitos outros não creram de fato em Cristo, mas logo foram imediatamente batizados. Pode passar. É tão verdade que o batismo às pressas não é viável, que nenhuma igreja hoje, que ainda tem um ponto de vista doutrinário, faz isso, porque entende que é loucura. Então, não é porque se faziam lá atrás que essa prática tem que ser apresentada como uma prática correta. Até porque o livro de Atos não tem força para isso. O livro de Atos, Lucas, ele apresenta como eles faziam. E às vezes Lucas ele tem um tom de aprovação e outras vezes de reprovação. E é isso que nós não conseguimos ler. Veja, na história da igreja, mesmo em meio à perseguição ocorrida nos primeiros séculos, se tinham critérios sólidos para o batismo. E aqui nós vamos ver critérios. Primeiro, o discípulo era um aprendiz. Ele era ensinado doutrina por um mestre. A igreja tinha seus mestres, pessoas que ensinavam as doutrinas. Imediatamente, quando um novo convertido ingressava na fé, era-lhe designado um mestre para que esse pudesse ensinar, as doutrinas da fé. Nós tivemos aqui a escola dominical e nós vimos já os primeiros nomes dos primeiros séculos. E você lembra daquele trabalho de sucessão apostólica? A sucessão apostólica, como por exemplo, Policarpo e João, o Policarpo, ele era discípulo de João. E ele aprendeu, ele recebeu informações a respeito da doutrina de João, a respeito de Jesus. E assim, eram-se gerados discípulos a partir de uma pessoa que lhe ensinava, que lhe doutrinava. Sempre existia esse processo. O novo convertido, antes de se batizar, ele tinha que ficar sob os cuidados de um mestre. Era sempre assim. Se você perceber na igreja, eu tive os cuidados. Primeiro, aqui na igreja quando eu cheguei, eu tive um pouco de aprendizado com um, depois eu tive o aprendizado com o outro, e por último eu tive o aprendizado com a irmã Isabel. Praticamente, nesse primeiro momento de novo convertido, foi a irmã Isabel que foi a minha mestre, que me direcionou, que me ensinou, várias das coisas que eu vou falar aqui. Eu aprendi muito com as pregações do pastor, inclusive, eu me dediquei ao estudo com o pastor, porque eu vi ele estudando e o conhecimento que ele tinha, eu queria também aprender, eu tinha sede disso, então eu tenho um pouquinho de cada um. Veja, então, é comum isso tem que ser feito, e quando as igrejas são grandes demais, principalmente, você tem que colocar aquele novo convertido sob os cuidados de um mestre, e aí a liderança da igreja estipula isso, ou o líder faz, ou o pastor faz, mas quando a demanda é muito grande, isso é passado para outros líderes, para que eles vão acompanhando esse novo discípulo, lhe ensinando, lhe ajudando a dar esses primeiros passos. Isso é importante. Por exemplo, o pastor é homem. Aqui é importante entender uma coisa. Existem perigos para o pastor ser homem e algumas atividades estar relacionadas com mulheres? Tudo bem, você pode dizer que existe. Mas, irmãos, pela Bíblia, esse perigo, o ministério pastoral, ele tem essa autoridade para tratar com homens e mulheres. Se
nos tempos modernos, a gente precisa colocar uma mulher ou colocar uma outra para resolver porque o pastor é homem e não pode lidar com mulher, isso aí é coisa de agora. Porque o pastor, ele é um líder espiritual, ele tem que ter contato com todos. Se ele preferir designar uma mulher para determinada tarefa, ou uma acompanhante, tudo bem. Mas na condição de pastor não precisava absolutamente nada disso. Mas por causa das difamações e muitas coisas que são comuns no nosso tempo, né? Aí acaba sendo necessário. Mas o pastor é um líder espiritual. Independente se é homem, se é mulher. Ele tem que ter esse contato. Ele precisa desse contato. Então tudo vai passar pela supervisão dele. Se for para ele orientar uma mulher, uma nova discípula, ele pode. Se ele não quiser fazer por alguma precaução, é uma outra história. Mas a autoridade para isso ele tem. Homem ou mulher. Se as pessoas ficam encabuladas por causa disso, é por causa da dureza do coração e da carnalidade do coração. Porque um líder espiritual, em todas as épocas foi assim. O próprio Jesus falando com a mulher samaritana. Entendeu? E os discípulos que conheciam a índole de Jesus, viram e se maravilharam. Agora, não pode ver o pastor conversando com uma mulher, já tem lugar que é assim, já pensa coisas erradas, é porque não conhece a índole da pessoa. Segundo, supervisão constante. Já falei sobre isso. O novo discípulo era observado pelo mestre e era observado pela igreja de modo geral. Sempre observado, sempre, em todo tempo, observado. Posturas são observadas. Era imposto uma certa restrição cerimonial. Para você ver, como são critérios bem mais maduros. O culto, no primeiro século, era dividido em duas partes. Da primeira parte, todos participavam, inclusive os novos convertidos. Mas ao final de todos os cultos tinha uma santa ceia. Ao final de todos os cultos era ministrada a santa ceia, partiam pão. E nesse período, o que acontecia? Aqueles que não eram batizados eram dispensados. E aí nós temos uma famosa frase: ide, a vossa celebração terminou. O ministro encerra a primeira parte do culto, a primeira celebração. Aqueles que ainda estão no processo de discipulado se vão. E aí é feito o partir do pão só com a igreja. No primeiro século foi assim. Isso foi uma doutrina que se estendeu por um longo período. Batizava-se com a presença de testemunhas. Isso que hoje se chama no romanismo de padrinho, também nasceu lá atrás, nos primeiros séculos. Quem era o padrinho? Era aquela pessoa que estava mais próximo do discípulo e que no dia de batismo ele seria o testemunha. Esse era o trabalho, ele ia testemunhar, ser testemunha de que essa pessoa de fato era um cristão. Se você não tivesse uma pessoa que te apresentasse e testemunhasse a seu favor, não batizava. E aí que nasceu o chamado padrinho, entendeu? Ainda no início da igreja. É o trabalho que a igreja faz, né? Hoje nós não temos a necessidade de padrinho, mas essa atividade de validar o testemunho é feita pela igreja. A igreja, simbolicamente, é o padrinho. Em que sentido? Somos testemunha de que esse indivíduo é crente. Tem a aprovação da igreja, a aprovação do pastor, da liderança, é batizado. Se o pastor quiser batizar e a igreja disser, temos o testemunho que não é crente, não há concordância. Aí o ministro adequado, tendo a visão, ele sabe que não dá para fazer, porque ele não tem a aprovação da igreja. Lá atrás, tá? Hoje, muita coisa mudou. Era requerido um total abandono do paganismo. Todos os aspectos da antiga religião têm que ficar para trás, têm que ser abandonados. E aí, a importância naquele período do padrinho e do mestre. Padrinho era qualquer pessoa que estava supervisionando, que seria testemunha no dia, e o mestre, que estava ensinando e estava tendo aquela resposta do aprendizado. Porque se ainda houvesse vestígios da antiga religião, o processo ia rolando.
O processo ia se desenvolvendo. Geralmente, os judeus se batizavam mais rápidos, porque o judeu ele tem todo o precedente da fé. Porque a fé começou em Abraão, Abraão é judeu. E a fé se materializou e concretou em Jesus, Jesus é judeu. Então eles já tinham esse precedente todo. Então, quando, por exemplo, você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, é comum mesmo os judeus. Embora também os judeus vão dar muito problema para a igreja, porque os judeus, depois que se batizaram, eles ainda não conseguiam se libertar do dia de sábado, das restrições alimentares e da circuncisão. Então isso aí vai gerar um monte de problemas, inclusive na Galácia vai quase destruir a igreja. Então não pode haver nenhum aspecto, né, da antiga religião. E aí a gente está olhando isso. Se a pessoa ainda ela aderiu à fé em Jesus, mas ainda tem um certo confiança em algum tipo de cerimônia ou de mandamento da religião antiga, não tem problema, a gente espera. Antes batize em 20 anos do que batizar em um e ter problema. Não tem por que ter pressa. Entendeu? Não há pressa. Agora, quem tem pressa tem que buscar a purificação da vida. E aí o processo é mais rápido. Depende não depende muito da igreja em si, depende daquele que quer o batismo. Está ouvindo? Vocês que não se batizaram ainda, depende mais de vocês do que da própria igreja. Entendeu, Fabiola? O processo levava até 3 anos em alguns casos. O seu já deu 3? É? O meu foi com 1 ano e pouquinho. Mas era eu, né? Pois é. Mas pode ficar tranquilo, uma hora chega. Uma hora chega. Estando na igreja invisível, esse é o principal. O processo da igreja visível chega, pode ficar tranquila. Mas o importante é estar na igreja invisível, que é com Cristo. Pode passar. Daí, pela observação, o que eu cheguei à conclusão? De que agora nos tempos modernos a igreja deve adotar medidas cuidadosas em relação aos novos convertidos, a fim de preservar a igreja na pureza e na identificação com Cristo. Aquilo que nós vimos, que foram precauções tomadas a partir dos primeiros séculos, existe ainda hoje. E observando de modo geral, principalmente as igrejas pentecostais, nós temos visto bastante disso aqui, que eu elenquei. Não é uma prática aqui da nossa igreja, mas de um modo geral das igrejas pentecostais que são mais sérias e mais cuidadosas. Isso aqui tem sido algumas das medidas adotadas pela igreja para poder fazer a ministração do batismo. Primeiro, referente a esse período de discipulado, é o momento em que o mestre, irmãos, é uma figura relativa. Pode ser por meio das pregações, pode ser nos momentos de culto, de oração, de escola dominical. A figura do mestre, ela pode estar girando em várias pessoas, mas você sempre será um discípulo. E você vai estar aprendendo com todas essas pessoas que estão ensinando, e se estão ensinando, estão sob supervisão do pastor. Então, tende a ser a mesma palavra, embora é sempre necessário que o pastor nos corrija, né? A todos, porque tem que seguir uma visão só. Mas, de um modo geral, essa figura do mestre ela é relativa, porque várias pessoas estão falando, então, como se cada uma delas fosse um ensinador, porque mestre é isso. A palavra mestre, para você não achar que mestre é o mesmo mestre Jesus, a palavra mestre, no grego da Bíblia, é a palavra que no latim vai se tornar pedagogos, que é professor. É isso. Alguém que ensina, simplesmente isso. Então, tem que ser ensinado alguns fundamentos da moral e da ética à luz da Bíblia. Basicamente noções de certo e errado. A gente pega muita gente nisso. A gente pega muito cristão, já batizado, quando a gente pergunta questões de certo e errado, falando bobagem. Que você fica assim, sem entender o que o cara está falando. Está falando que isso é certo, isso é errado. Essas pequenas noções, principalmente de questões contemporâneas do nosso tempo, precisam ser orientadas, né? Você tem que perceber na pregação que em vários momentos estamos dizendo aquilo que é certo, com tom de aprovação,
Estamos falando daquilo que é errado, com tom de reprovação. E você que é discípulo, está em processo de discipulado, tem que prestar atenção. Tudo que está sendo falado. E o tom do que está sendo falado. Porque são noções básicas daquilo que é certo e errado. E aquilo que você não sabe se é certo e errado, pergunta. Pastor, me orienta, estou pensando em fazer isso e isso. Do teu ponto de vista, o Senhor que é meu guia espiritual, é certo ou errado? E aí você vai ter a sua resposta. Isso era já apresentado no primeiro século. Os primeiros discípulos iam vendo essas coisas e perguntavam isso. E eram ensinados sobre isso. Você acha se tivesse tempo hábil para Simão aprender isso, com o temor de Deus que estava caindo sobre aquela cidade, e o que ele recebeu também, as maravilhas que ele viu, você acha que ele ia pedir por dinheiro? Você acha que ele ia oferecer dinheiro para isso? Se ele tivesse tempo hábil para ser ensinado nisso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas não houve ensino. Ele recebeu a pregação e creu. E já imediatamente foi batizado. Mas é uma prática que a igreja percebeu que tem que ser um pouco mais processada. E a história está aí para dizer que os primeiros discípulos foram muito rápidos. A história está aí. Se Atos aconteceu em 20 anos, nós temos 2000 anos de história. Entendeu? 2000 anos de história. Se em 2000 anos de história não for o suficiente, práticas espirituais, processo de discipulado, aprender a orar, aprender a ler a Bíblia e aprender a fazer devocional. Sempre sob supervisão. Se o discípulo não aprender a orar, a ler a Bíblia e fazer atos devocionais entre ele e Deus, não é discípulo ainda. Vai ter que aprender, tem que passar por esse processo. Tem que saber orar, tem que saber aquilo que pede na oração. Tem que ser orientado. Nós temos a oração modelo. A partir da oração do Pai Nosso, você pode fazer qualquer oração que esteja dentro daquela estrutura. Tudo que está ali é uma oração que o próprio título, quem colocou depois, coloca, é uma oração modelo. Modelo para você orar. Uma oração que lida, pode corresponder a 2 minutos, é o suficiente para você orar o dia todo, fundamentando-se na oração padrão ensinada por Jesus. Tem que aprender a orar, o discípulo. E vou falar uma coisa para você. Se no período de discipulado não aprender a orar, nunca mais aprende. Se logo no início o líder espiritual não forçar, espremer, empurrar para orar, depois não quer. Então todo esse processo tem que ser feito. Você que vai batizar, você que está dentro desse processo de discipulado, tem que orar, entendeu? E às vezes, nós sabemos que esse processo não é um processo natural, entendeu? Não é um processo, é um processo aprendido. A oração é um processo aprendido. Então, quando eu me converti, eu cheguei aqui, era toda hora falando de orar, toda hora. Era no culto orar, era a irmã Isabel orar. Eu queria sair rápido assim na igreja, mas ela já estava ali na porta orar. Aí o pastor vinha aqui orar, eu não sei o que orar, e todo mundo falando de orar. Eu não aguento, entendeu? Então, quando está no processo de discipulado, se você não fizer o discípulo orar enquanto é discípulo, depois que ele amadurecer e de fato entrar na igreja visível, ser admitido de fato no corpo de Cristo, não vai ser de oração. Não vai ser de oração. Então, isso é importante, entendeu? Porque oração é aprendida, não é um talento natural, ninguém nasce com essa tendência a orar. Isso é aprendido, por isso que tem que ensinar. E se a pessoa aprender e se dedicar, ela vai ser a pessoa de oração. Leitura bíblica é a mesma coisa. Tem pessoas que se converteram, que inclusive já foram batizadas, até hoje não leram a Bíblia inteira, entendeu? E tem que se dedicar à leitura, começando lá de Gênesis e terminando lá em Apocalipse. Tem que se dedicar à leitura bíblica. Você que é crente, assim, pelo menos uma vez, eu vou ser generoso, pelo menos uma vez na vida você tinha que ler toda a Bíblia. Ah, irmão, mas pode toda. Se toda ela foi escrita sob inspiração divina, é porque Deus quis que tudo fosse escrito. E se tudo foi escrito pela ação divina,
tudo tem que ser lido. Ou alguma parte da Bíblia não é interessante, ou não é Bíblia, ou alguma parte da Bíblia não é palavra de Deus. Se não fosse importante, não estava escrito. E o ato devocional. Aqui é importante, o ato devocional é um ponto mais amadurecido. É que o discípulo, ele já tem condição já aprendeu a ler a Bíblia, já aprendeu a orar, ele consegue fazer isso sozinho agora. Começa a dar os primeiros passinhos, como um discípulo. Tem condição de orar sozinho, né? Que bonito. Porque no começo você tem que forçar ele a fazer isso. Mas quando ele aprende, ele começa a fazer isso sozinho. Começo, você tem que ficar toda hora puxando a orelha para ler a Bíblia. Mas depois ele aprende sozinho. Porque depois que foi ingressado na igreja, não lê mais a Bíblia. Não ri não, Alexandre. Eu estou falando de você mesmo. Fundamentos cerimoniais, culto e celebrações. Nós tivemos aqui um discipulado sobre culto e celebrações, não tivemos? Alguns aqui eu sei que não estavam, mas tivemos. Nos domingos de manhã, né? Foi passado ponto a ponto de como tem que ser. O que acontece? Esses trabalhos, eles são importantes. E nós já fizemos esse trabalho de discipulado de culto aqui, com aqueles que já são batizados e não batizados, pelo menos umas 4 vezes aqui na igreja. Porque isso é importante para manter o formato do culto, tendo em vista as inovações que nós temos hoje. Tem que manter o padrão de culto. Quando nós fazemos um discipulado como esse que foi feito, de como tem que ser o culto, o pastor não está dizendo assim, eu gostaria que vocês fizessem a gentileza de fazer o culto desta maneira. Ele está dizendo que o culto tem que ser feito assim. Esse é o modelo a ser seguido. Não é um pedido, é uma orientação. Orientação é um apelido para ordem. Tem que ser feito dessa forma, dessa maneira. Ponto. A responsabilidade é do supervisor. E ele quer que as coisas sejam feitas dessa forma. É assim que a gente faz. Então, esse discípulo, nesse período de discipulado, ele tem que entender como é o culto. Entendeu? Teve uma ocasião aqui na igreja que o não convertido e em não batizado, ele foi numa outra igreja e chamaram ele para participar do ministério da dança profética. E aí, começou a frequentar alguns dias a igreja. Eu lembro que eu estava ali na porta, o pai dessa pessoa, eles não estão aqui hoje, entendeu? O pai dessa pessoa veio e perguntou: irmão, estou querendo falar com o pastor, porque lá na igreja que a gente tinha o ministério da dança profética. Estou querendo ver se a gente consegue trazer isso para cá também. Minha vontade era dar um soco nele assim, ó. Mas aí o pastor Garcia acho que ele estava orando aqui, ele estava aqui, ó, no culto. Eu falei: aquele lá, ó, aquele moreno lá. Você falar com ele, eu acho que ele vai gostar disso. Assim, ele era lelé, essa era a verdade. Então eu dei conversa para ele. Mas são modelos que se vê em algumas igrejas, e aí quando chega aqui, vai passar por esse processo, tem que ensinar, porque senão ele acha que dá para fazer. Ele cria expectativa de que a gente pode pôr aqui um ministério da dança profética, e enquanto o pastor está pregando, nós estamos dançando, e aí isso vira uma bagunça, isso vira uma loucura. Mas se for ensinado, essa pessoa, ela vai tomar a decisão dela. Ela vai chegar aqui, vai ouvir a palavra de Deus, vai ser orientada se ela perguntar sobre isso. Se ela achar que não dá para ela, ela vai embora, vai procurar outra igreja. Irmãos, tem um monte de ministério de dança profética por aí. E aí, como em pleno século 21, a igreja é igual a um supermercado, você entra e escolhe qual que você quer, com certeza ela vai achar uma igreja para ficar. Aqui, ó, cultos e celebrações. Do jeito que você está olhando, que está sendo feito, isso vai dar continuidade. Você que ainda é discípulo, quando você receber uma oportunidade para vir aqui na frente, para falar, depois de batizado, o que acontece? Nada mudou. Você não vai, olha, eu acabei de me converter, eu estou trazendo algo novo para a igreja. Você não vai fazer isso, tá, Fabiola? Nada de novo. Vai seguir aquilo que já está proposto. Estamos predestinados a seguir aquilo que está proposto, porque isso é seguro. 4.
Entrevista de integração. Gente, como isso aqui é importante, ó. As pessoas quando chegam aqui, se convertem, até então a gente não sabe quem é ninguém. E de fato não sabemos. Mas, e o pastor sabe disso, quando chama para conversar, e aí quando chama para conversar, a gente ouve a história dessa pessoa, mas a gente também pergunta: de onde você veio? De onde você saiu? Onde você morava? O que você fazia? Com que você trabalha? Essas questões são importantes. Eu creio que todos aqui, em alguma forma, foram inquiridos a respeito das coisas. Geralmente os líderes fazem isso como? Primeiro contato. Com o que você trabalha? Às vezes a gente pensa que isso aqui é sentado, né? O pastor põe a pessoa na cadeira, senta aqui na mesa e começa a fazer pergunta. Não. Onde você trabalha? Próximo culto. Você mora onde? Isso é um processo. Às vezes o processo da integração não se faz sentado, mas se faz assim, no cotidiano. Não precisa ter pressa. Até porque eu sou contrário ao modelo que as igrejas fazem isso. Você põe todas essas informações no papel, escreve lá o X para batismo, marca a data, e semana que vem está tudo feito. Isso é um processo, não precisa ter pressa. E vai fazendo as perguntas, e vai inquirindo. A pessoa, sem que ela perceba, ela já deu informações o suficiente para que a liderança, que está sob supervisão, está supervisionando, quer dizer, ela tome as suas conclusões. Porque pode ter certeza, uma pessoa, se ela estiver envolvida em coisas erradas, alguma coisa ela deixa, algum vestígio ela deixa. Por uma fala de uma pessoa, numa simples pergunta, você pode pegar uma tendência pecaminosa. Lógico, você não vai sair procurando isso, fazendo pergunta idiota para a pessoa. Mas o líder, quando faz essa pergunta, ele sabe identificar isso. Quando vai fazer aquela determinada pergunta, a pessoa gagueja e... Opa, ela gaguejou. Semana que vem eu vou perguntar de novo. É assim. Por quê? Irmãos, é o batismo. Essa pessoa vai se identificar com aqueles que se identificaram com Cristo, vai se identificar na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo. A igreja tem que se manter na pureza e na santidade. E esse processo é feito sem que as pessoas não percebam. E é importante para que a gente possa descobrir quem é o novo convertido. Você sabe quem é o novo convertido? Então, se nós não temos o poder de Deus, por isso nós precisamos que Deus nos revele, e Deus faz isso com as nossas perguntas, com as nossas aproximações. Isso é importante. Às vezes nós temos que tomar algumas medidas que são também para precaução. Vamos, lógico, tomar a documentação dessa pessoa. Precisamos da documentação. Por quê? Por causa do ingresso na instituição. E em alguns casos, como parte do processo institucional, ou em todos os casos, antecedente criminal. Imagine você batizar a pessoa, né? Daqui a pouco a polícia para o culto para entrar, para prender, está com mandado de prisão. Imagina a cara do pastor. Aí você fala, não, mas o pastor não tem culpa. Não, tudo bem que ele não tem culpa, mas se tratando de um novo convertido, e eu não estou nem falando do senhor, tá? Se tratando de um novo convertido, ele admitiu na instituição uma pessoa que tinha pendências com a justiça nesse estado. Não viu isso? A igreja não viu isso? Deixou passar isso? E assim, é um escândalo. É um escândalo porque a mensagem da polícia entrando e pegando uma pessoa da igreja e levando para fora no camburão e levando embora, irmão, o telefone sem fio é tão perigoso que lá na frente ele chega, entraram lá e prenderam o pastor que estava roubando a igreja. Querendo ou não, foi um erro de processo. Não processaram. Tem que processar o discípulo. Tem que processar até ele ficar bom. É uma massa. Você põe lá os ingredientes da massa. É farinha, água, sal e ovos. E fermento. E bate, né? Meu irmão, tem que misturar bem essa massa, mas tem que bater bastante até ela ficar homogênea. Né? Para quê? Para que tudo ocorra dentro do processo da forma que tem que ocorrer, da perfeita forma. Para que não corra o risco de colocar na igreja visível alguém que não está na igreja invisível. Alguém que não tem o nome escrito no livro da vida. E aí, quem colocou é indiretamente o responsável. A liderança e a igreja. Não é só uma responsabilidade da liderança, também é da igreja. Então a igreja compartilha da mesma responsabilidade na hora de admitir um novo convertido, entendeu? O que eu estou falando aqui não é bobagem não, irmãos, é verdade isso.
Pessoas que, por exemplo, ocultam essas coisas. Chega na igreja e não fala. Pastor, eu estou procurado. Pastor, eu estou pedido. Pastor, eu cometi um crime lá atrás, estou respondendo. Não fala. Tem que falar. A gente tem que saber o que está fazendo da vida. Não, mas a vida é minha. Não é vida minha. É uma instituição. Tem esse processo. E também tem o processo de inserção na igreja. Entendeu? Tudo deve ser feito dessa maneira. Não adianta esconder, porque de uma forma ou de outra vai aparecer, mas a igreja tem que procurar saber essas coisas, saber tudo da vida da pessoa, tudo da vida, no sentido de tudo aquilo que é necessário para ela ingressar na igreja, tem que saber. Se tem alguma coisa pendente, fala logo, não esconde, entendeu? É assim que funciona. Lógico, tudo isso dentro de um processo, com jeitinho, mas se isso não aparecer no primeiro momento aqui, se conhecendo o que é certo e errado não aparecer, se aprender a orar, ler Bíblia e devoção não aparecer, se aprendendo sobre as celebrações do culto não aparecer, se na entrevista não aparecer, aqui embaixo a gente pega, de uma forma ou de outra, uma liderança que é cuidadosa na administração do batismo, que é o ponto central, porque depois do batismo, esta pessoa tem acesso a tudo, pode se tornar um obreiro, pode ser líder do departamento, pode cuidar das crianças, depois do batismo, as portas se abrem, então não pode abrir a porta assim não, tem que